E aí, pessoal, timeline tricolor desta quinta-feira com muitas informações, a polêmica sobre ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro. A Arena aumentou os preços e o Grêmio se manifestou oficialmente sobre isso. Vamos falar de uma sondagem, vamos falar também de uma proposta por um jogador do Grêmio e muito mais aqui na timeline desta quinta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora a hora é da Mais Ágil. Tá precisando de uma grana extra para viajar, para comprar alguma coisa ou até mesmo para pagar aquela continha que chegou na hora errada? Mais Ágil. Aqui na descrição do vídeo, para quem tem o FGTS parado, Mais Ágil é uma baita solução. Em 24 horas, sem burocracia, esse dinheiro estará na sua conta. Fale com a Mais Ágil. Entre agora na descrição do vídeo, converse com eles e resolva este problema. Gente, timeline tricolor, a gente pode inclusive falar sobre o vídeo da manhã que falou do Renato, né, das propostas. Isso foi muito discutido hoje pelos gremistas, né? A proposta do Renato, para muitos, aquele início de negociação, aí surge aqui ou ali alguma situação e a gente começa a ver. Eu faço uma ideia muito clara sobre isso. Para mim, é o primeiro indicativo de que o Renato quer ficar no Grêmio. Então esse, para mim, é a primeira mensagem dessa situação. Tempo de treinamento. A CBF não deve marcar os jogos, algum jogo atrasado do Grêmio para o dia 7 de setembro, ou o final de semana do dia 7 de setembro, que é uma vaga, uma data vaga. Então, o Grêmio joga no dia 1º, o jogo contra o Atlético Mineiro, e na outra semana o Grêmio não joga. Então vai ter muito tempo para treinar. Como o Renato reclamou muito da falta de tempo para treinar, eu acredito que o Grêmio deve utilizar muito bem esse período para ir ajustando esse time novo, né? Porque não tem tempo de treino. O Renato tem toda a razão. Então eu imagino que o Renato vai utilizar muito bem esse tempo de treino, lembrando que falta apenas os jogos do Campeonato Brasileiro. Os objetivos são claros, né? O Grêmio precisa tentar a vaga na Libertadores para ter um calendário forte na próxima temporada. Um assunto também importante, até os guris, o Pilar e o Picão trataram isso numa live que eles fizeram às 18 horas aqui no canal. Grêmio recusa a proposta por Nathan Fernandes. Né? O Burley, da 2ª divisão inglesa, fez uma oferta para o Grêmio nos seguintes termos. Um empréstimo. O Grêmio receberia um valor de empréstimo e, no caso de 50% dos jogos o Nathan pudesse jogar lá na Inglaterra, eles seriam obrigados a pagar 10 milhões de euros, mais a bonificação. O Grêmio optou por não aceitar essa proposta. Mas um negócio de 10 milhões de euros, em caso de 50% dos jogos, não é um negócio tão absurdo, não. Mas o Grêmio, enfim, não aceitou. E vida que segue, Nathan segue jogador do Grêmio, seguirá trabalhando, treinando aí, tentando se destacar neste momento. Outro assunto importante aqui, o Grêmio venceu o Passo Fundo hoje pela Copa FGF, a Copinha. Até aí nada de tão importante, mas em razão de ter atuado o Rodrigo Caio, esse jogo ganhou um componente interessante. O jogo foi no CT Luiz Carvalho, ou melhor, no CT Hélio Dourado, o CT da base do Grêmio, e que tem um gramado muito bom, e o Grêmio pôde ver o Rodrigo Caio atuando, né? Outros jogadores, o Mila, que teve uma lesão de ligamento cruzado, também atuou, e o Nathan Felipe, o zagueiro, também esteve. O Grêmio ganhou por 1-0 o gol do Pedro Vitor. Jogadores, inclusive jogadores do profissional, estiveram no CT para acompanhar a partida, né? A gente pôde ver algumas fotos pela Rádio Imortal, fez imagens, e outras pessoas fizeram. O Edenilson, o Reinaldo, o Kaique, foram lá acompanhar. Eu acho muito legal que eles façam isso. Um assunto aqui que é importante também da gente destacar, Grêmio e Fluminense monitoram Jordan Barreira. Vocês já ouviram falar desse jogador, do Júnior de Barranquilla, que está no Barranquilla FC, 18 anos, e considerado um cracaço de bola, pois ele está sendo monitorado pelo Grêmio e pelo Fluminense.
Vamos ver o que sai disso. Naturalmente não seria um jogador para profissional do Grêmio nesse momento, mas é algo que a gente tem que considerar, ou a gente pode considerar. Outra situação importante aqui, o Grêmio empatou com o São Paulo e foi eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois tinha perdido o jogo de ida, né, aqui no Rio Grande do Sul, e aí hoje jogando em São Paulo perdeu, empatou e acabou ficando fora dessa competição. Aí o Grêmio se despede. O Grêmio essa semana se despediu do Brasileiro Feminino, do Campeonato Brasileiro Sub-20 e do Campeonato Brasileiro Sub-17. As 3 competições o Grêmio acabou se despedindo, né? Que, convenhamos também, é algo curioso aí para a gente tratar. Polêmica. O último assunto daqui é uma polêmica que tem incomodado muito os torcedores e, sobretudo, o Grêmio, de um modo geral. A Arena disponibilizou ingressos caros para o jogo contra o Atlético Mineiro. O presidente Alberto Guerra fez uma carta aberta aos sócios do Grêmio. Caro sócio, o retrospecto atesta como é importante. E aí ele faz aqui uma defesa dos jogos serem na Arena. Né? Pede a compreensão dos torcedores e deixa claro que quem estabeleceu como será a ocupação das áreas, política de comercialização e valores foi a Arena. Da nossa parte, defendemos que todos os 12 mil ingressos sejam disponibilizados prioritariamente para os sócios do Grêmio, suas diferentes modalidades nas próximas 48 horas a partir do início das vendas. Desejamos que as coisas se normalizem o mais rápido possível para que mais e mais torcedores possam, como sempre fizeram, apoiar em casa o nosso imortal. O Grêmio pediu, então, né, e isso está garantido, que todos os ingressos sejam distribuídos prioritariamente para os sócios. Isso aqui é de uma obviedade quase irritante, né? Porque é óbvio que precisa ser feito através dos sócios. Lembrando que tem gente aí que pagou 5, 6 meses, sem sequer 4 meses obrigatoriamente, sem botar o pé na arena. Então, por favor. Inclusive, isso foi assunto, né, entre as pessoas, o Twitter lá, o X, só isso, né? Criticando o preço dos ingressos, a dificuldade para comprar. Já sei de alguns torcedores, na verdade torcedor não, sócio. Eu só não quero saber se teve, eu só quero saber se um torcedor sem ser sócio do Grêmio adquiriu o ingresso e tendo algum sócio que tentou e não conseguiu. É a única coisa que eu não gostaria de saber. Se isso acontecer, é de uma tristeza tamanha. Então só isso que me preocupa muito. Tirando isso, a gente tem que saber, inclusive, entender, né? Entender, porque a enchente devastou a nossa realidade. Então a gente tem que entender. Infelizmente, essa é a história. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.